Muitos anos atrás eu dei uma aula e conheci uns figuras muito gente fina que são de Barreiras, na Bahia. E eles contaram uma história interessante. Eles foram para a Bahia, para o sul da Bahia, porque eles já são de lá, e fizeram um curso sobre sistemas agroflorestais. E aí eles voltaram muito empolgados com aquilo ali e tal e começaram a pensar em plantar cacau. Só que Barreira, ou Barreiras, é um lugar de cerrado. E aqui entra uma situação interessante. Muito embora a gente consiga mudar o microclima de uma região com os sistemas agroflorestais, a gente tem que se perguntar se a dedicação, a energia humana, o trabalho, o investimento financeiro vale a pena o esforço e o tempo. É óbvio que a gente precisa de muito mais árvores do que a gente tem hoje e é evidente que nós temos no Brasil um dos melhores sistemas de reflorestamento e de reflorestamento produtivo que o mundo oferece hoje, que são os sistemas agroflorestais sucessionais. No primeiro livro da permacultura, escrito pelo Bill Mollison e pelo David Holmgren, tem umas citações muito longas, de mais de 20 páginas, se não me engano, 18 páginas para cima, de um outro livro que chama O Clima Perto do Chão. E falando exatamente sobre isso, a maneira com que a gente pode, por meio dos plantios, do aspecto solar, do lugar, do relevo onde a gente faz os nossos plantios, a gente consegue criar microclimas. E com isso, às vezes, a gente consegue baixar um pouco a temperatura e ter uma produção de um lugar um pouquinho mais frio. Ou a gente consegue abrir um pouco mais o aspecto solar e produzir uma coisa que exige um pouco mais de sol. E é óbvio que essas coisas são interessantes, mas elas devem ficar contidas ao aspecto de eficiência energética que a gente deve pensar ao montar sistemas para subsistência ou para produção primária para viabilizar nossas vidas no campo. Eu conto essa história porque a maioria das pessoas que eu atendo não fez um estudo profundo das aptidões do terreno antes de pensar no que elas fariam. As pessoas têm ideias pré-concebidas de que tipo de bioconstrução elas vão fazer, elas têm ideias pré-concebidas de que tipo de coisa elas vão produzir, mas elas não se atinam de que as vocações que elas têm que combinar com as aptidões daquele lugar. Algumas propriedades têm aptidões mais voltadas para a pecuária, terrenos inclinados. Algumas propriedades têm aptidões para turismo, vistas muito bonitas, também terreno declivoso. Algumas propriedades combinam tudo isso. Tem propriedades que estão próximas a grandes centros, que facilitam o escoamento, que facilitam o turismo ecopedagógico, o turismo rural. Então, esse estudo da propriedade e das características da propriedade, ele deve ser levado em consideração e deve ser feito antes da gente começar a pensar em empreendimentos. E a maioria das pessoas impõe ideias a um território, quando na verdade a situação tem que ser mais de um casamento entre as aspirações e as vocações das pessoas e as aptidões da propriedade. Tenho visto pessoas comprarem propriedades muito estreitas, isso impede o domínio sobre o território, porque a gente precisa se proteger com quebra-ventos contra a deriva dos agrotóxicos. A deriva dos agrotóxicos, que antes ficava mais limitada às áreas planas e mecanizadas, agora já está mais complicado porque as pessoas estão usando os drones, então áreas mais declivosas que antes não se usavam tantos agrotóxicos pulverizados, hoje estão sofrendo com isso. Então a gente tem que ter todo um estudo do formato da propriedade, do relevo da propriedade, o aspecto solar da propriedade, proximidade com centros urbanos, cultura da região, uma série de coisas que a gente precisa avaliar para ver se isso combina com os nossos sonhos, com as nossas aspirações e com as nossas aspirações e com a nossa necessidade de criar uma base material digna para viver no campo. A gente precisa saber quanto a gente precisa criar de dinheiro mensalmente, anualmente, não só para sobreviver no campo, mas para poder prosperar, para poder ter uma vida tranquila, para poder preparar as próximas gerações, para saber que a gente vai envelhecer ali com tranquilidade. Então essa base material, ela precisa ser pensada. São planos de negócio, planos de viabilidade, volume de venda, né? Quanto a gente precisa produzir de determinada coisa, ou se forem serviços,
quantas visitas a gente precisa ter por mês, quantas hospedagens a gente precisa, enfim, quanto de volume a gente precisa escoar do que a gente produz, né? E essas coisas, elas têm que ser relativamente flexíveis no começo, porque a gente vai ter uma gama de possibilidades, de coisas que combinam com as nossas aspirações e vocações, e a gente vai ter características intrínsecas da propriedade que a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar o aspecto solar, a gente não consegue mudar o relevo, a gente não consegue mudar a questão da água. Algumas propriedades não têm água, tem propriedades que não têm nascente, tem propriedades que é difícil furar poço artesiano. Então tudo isso tem que estar relativamente flexível, porque a depender de como a propriedade é, a gente elenca algumas das nossas vocações para poder montar negócios que cuidam dessa propriedade enquanto cuidam da gente. Se a gente tem um pouco mais de tempo, de energia e dinheiro, a gente pode procurar propriedades com características já mais específicas para as coisas que a gente quer fazer. E aí a gente tem que fazer um estudo também de regiões. Em que clima eu quero estar, em que bioma, com que regime, né, pluviométrico eu quero estar. Eu estou ok de estar num lugar que tem risco de incêndio florestal, não estou. Eu fico bem num lugar isolado, não fico. Uma série de questões, mas se a gente tem tempo, energia e dinheiro, a gente pode se posicionar e procurar uma propriedade o mais adequada possível para as nossas necessidades. Essas necessidades elas são culturais, afetivas, sociais, ecológicas e econômicas. Quando eu falo sobre isso, eu venho há bastante tempo influenciado pelo trabalho do Savory, falando sobre a necessidade de um contexto holístico. Quando a gente junta todas essas necessidades, características do território, necessidades econômicas da família, cultura da família, a gente cria uma série de sistemas complexos sobrepostos que criam um organismo. O Steiner falava de organismo agrícola e essa metáfora cabe muito bem para a gente entender essa complexidade. A cultura da família, a necessidade de base material dela, o ecossistema que ela está, a propriedade específica que ela está, vai ser diferente mesmo do vizinho de porta. Quando a gente tem complexidades nesse nível, a gente precisa ser o especialista das próprias decisões. A gente precisa conseguir ouvir o agrônomo, ouvir a Secretaria de Agricultura, ouvir o gerente do banco, ouvir o veterinário, o zootecnista, mas a decisão final sobre o que a gente faz tem que ser alinhada com a nossa visão de futuro. A maioria das famílias hoje no campo tem lutado só por sobreviver. A gente precisa conseguir fazer o que grandes complexos industriais fazem. Calma no seguinte sentido, vocês vão achar que eu estou ficando doido. Mas as grandes corporações, elas têm planos de desenvolvimento, planos estratégicos, planos de construção das metas de 50 anos para frente. E a maioria das pessoas que está no campo não sabe nem como é que vai ficar o mês que vem ou o ano que vem. E isso torna a nossa visão muito curta. Para a gente entender a complexidade que a gente está e poder tomar decisões que melhoram ao mesmo tempo a nossa economia, as nossas relações familiares, a nossa cultura, que melhora o território onde a gente se baseia, a gente precisa desse contexto e nesse contexto ter uma visão de futuro muito bem clara, muito bem definida, muito bem pensada. Como eu quero estar daqui a 50 anos? Quem eu quero preparar para receber tudo isso que eu estou fazendo nesse território? É uma visão de longuíssimo prazo e ela ajuda a gente a tomar decisões acerca do que a gente faz no agora. Não basta sobreviver, precisamos criar providência. Providência de permanência para as próximas gerações, providência de permanência para os outros seres, né, os domésticos e os silvestres, providência de permanência para as plantas. Quantas espécies de plantas estão, né, em risco em função de mudança climática, em função de desmatamento, em função da simplificação dos ecossistemas. Então a gente precisa criar providência de longo prazo. E a gente precisa desenvolver uma capacidade de planejar essa propriedade de forma relativamente flexível, mas específica para o nosso contexto. Eu não tenho que montar uma propriedade e fazer nela um museu de ecotécnicas elencadas para as outras pessoas verem. Muitas pessoas me procuram
e dizem assim, eu quero montar uma propriedade modelo. Não tem que montar propriedade modelo para ninguém. A propriedade ela tem que servir o nosso contexto. A gente tem que parar com essa mania de querer chegar no lugar e ser referência. Antes de ser referência, a gente precisa de intimidade com o território, a gente precisa conseguir se viabilizar a partir do território e conseguir fazer isso de forma ecológica. A partir disso, o entorno naturalmente vai aprender com a gente, né? Então a gente precisa de um pouco mais de humildade quando a gente chega, e o conhecimento do desenho de área ele é essencial. Como que eu lido com escassez de água? Como que eu faço um orçamento hídrico? Né? Tem gente que nem sabe que precisa fazer um orçamento hídrico. Como que eu alinho e distribuo, por exemplo, a água, a eletricidade, a fibra ótica, enfim, os vários serviços que eu preciso ter dentro de uma propriedade, o saneamento ecológico do lugar, né? Como que eu alinho todos esses serviços com o relevo, com as características da propriedade? Como que eu uso o posicionamento de uma casa, de um galpão, como um ativo no relevo, ao invés de um passivo? Então, a gente precisa saber desenhar propriedades que fortaleçam, que nutram as nossas vocações e a nossa intimidade com o território. Uma propriedade bem desenhada, ela rende mais com menos trabalho, ela é mais prazerosa com menos investimento em infraestruturas e ela é mais aconchegante. E ela é aconchegante no sentido afetivo da nossa família, mas ela também é aconchegante no sentido de que ela recebe muito bem os vários empreendimentos que a gente pode ter ao longo de muitos anos no campo. Assim como a natureza tem uma sucessão natural, nós também temos. Muitas pessoas não vão estar trabalhando com as mesmas coisas daqui 20, 30, 40 anos. E a propriedade precisa conseguir receber esses empreendimentos, esses ofícios, essas ocupações a longo prazo também. Então um bom desenho ecológico, um bom planejamento de área, ele também é aconchegante para os empreendimentos que a gente pode ter. Nesse sábado, eu vou estar de volta com a Imersão Impacto Positivo, falando exatamente sobre isso. Como a gente pode casar as aspirações e vocações das pessoas com as aptidões do território. Vou falar de contexto holístico, de gestão holística, vou falar de gerenciamento holístico financeiro, vou falar sobre o planejamento de área com a escala de permanência da linha-chave. Uma abordagem relativamente pouco conhecida no Brasil, que eu venho trabalhando há bastante tempo. Tive o prazer, né, e a honra de aprender com bons professores na Austrália, e é o que baseia o meu planejamento de área nos meus trabalhos com consultoria. Então, nesse sábado, Imersão Impacto Positivo, um dia inteiro de aulas dedicados ao bom casamento das nossas aspirações, das nossas vocações com as aptidões do lugar. O que dá certo para a gente precisa dar certo para o território. O território que dá certo cuida da gente por mais tempo. Imersão Impacto Positivo, não perde, na descrição aqui do vídeo, se você estiver no YouTube. Se você estiver no podcast, vai para o Instagram ou para o YouTube, você acha o link lá também. O link para inscrição na Imersão Impacto Positivo. Um dia inteiro dedicado a pensar gestão e planejamento rural, que tenha ética ecológica e que consiga juntar as nossas aspirações e vocações com as aptidões da propriedade. Clica aí e vem comigo.